que vai acontecer sobre o Fórum do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Então, queria chamar aqui ao palco um time de craques. Queria chamar ao palco principal What's Next da Campus Party Goiás 5, Jéssica Senra, João Vitor Artegas, professor Sandeco Macedo, Giz com Giz e Gustavo Guanabara. Oh! Boa! Estão vindo aí, estão se preparando, estão chegando aí. Olha lá, eles estavam todos sentados ali dormindo, eu acordei eles e peguei todo mundo no susto para subir aqui. Giz. Olá, boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse painel tão importante, tão relevante, tão impactante. A gente vem falando sobre adolescência digital, plataformização da educação, já desde a Campus Party de Teresina, também Aracaju. Hoje a gente vai avançar nas nossas discussões e contando com esses maravilhosos aqui para nos ajudarem a encontrar caminhos e soluções para os desafios aí que já estamos enfrentando. Estamos aguardando Giz Bezerra, que está chegando. Ela que vai fazer uma maratona hoje de compromissos. Vamos dar uma salva de palmas para Giz? Simbora, minha gente, então, começar aqui esse painel. Sabemos que brasileiros e brasileiras estão entre os povos mais conectados do mundo. 9 de cada 10 brasileiros acima de 10 anos têm um celular e 95% dos jovens de 9 a 17 anos estão conectados, estão online. 24% dos jovens começaram a usar a internet antes dos 6 anos de idade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que estudos indicam que a maioria das crianças, exposta até os 6 anos de tela, com tempo superior a 2 horas de telas diárias, acabam tendo impactos na linguagem, na comunicação, nas habilidades sociais. Então, a gente tem, portanto, um choque de realidades. Uma geração hiperconectada, desde muito cedo. Recomendações de uso moderado. Quem consegue seguir as recomendações de uso moderado? Qual é a relação de vocês aqui? Quem passa mais de 2 horas por dia nas telas? Quem passa mais de 4 horas? Quem passa mais de 6 horas? Meu Deus, eu vou seguir perguntando ou eu vou parar por aqui? Tem Melhor gente que parar. chega a ficar 8 horas por dia numa tela? Vocês trabalham com tela? O pessoal que trabalha não desconecta. Isso, né? Porque, passou 4, 6 horas a gente também, mas aí eu trabalho com a tela também, né? Trabalha com a tela. Ok, então temos aí esse desafio, dessa geração hiperconectada, dessas recomendações de uso moderado, e temos as escolas, as famílias, os governos tentando correr atrás para entender este cenário. Nos painéis anteriores da Campus Party, a gente construiu alguns consensos importantes, Proibir tecnologia não funciona. A saída seria letramento digital, intencionalidade pedagógica, o que a professora Débora Garofalo chamou de educação 5.0, tecnologia com humanização. O professor Gustavo Guanabara, que está aqui hoje com a gente, compartilhou a experiência de criar o R2D2, eu acho essa história fantástica, a gente vai recuperar daqui a pouco, e mostrou que quando essa IA dava respostas prontas para os alunos, as notas caíram, que ele precisou redesenhar a tecnologia para guiar o raciocínio. E, com isso, essas notas voltaram a subir. O João Vitor Artegas, que está aqui conosco também, resgatou a ideia de que o direito deve diferenciar a liberdade de expressão com liberdade de viralização, porque o povo quer causar, o povo quer ganhar seguidor, o povo quer engajamento. E, na verdade, não necessariamente temos direito a isso, porque muitos dos artifícios utilizados acabam esbarrando em outros direitos.
E os gestores públicos, eles reforçam muito que a tecnologia é uma oportunidade histórica de desenvolvimento, especialmente para estados, para regiões que ficaram de fora de outras revoluções. Então, hoje, nesse painel, a gente vai avançar um pouquinho mais a discussão, olhando para 3 dimensões principais. A adolescência digital e aprendizagem, né? Como a IA impacta a nossa forma de aprender, de estudar. A ética, a privacidade, marcos regulatórios, né? O que fazer com os dados, com os algoritmos, com as big techs. E caminhos para o futuro, como construir uma IA na educação que seja ética, inclusiva e humanizada. Então, para isso, a gente junta aqui 4 especialistas, né? Quem está na sala de aula, na pesquisa em IA, na criação de conteúdo, na arena jurídica, para falar sobre esse assunto. Eu vou poupar as apresentações, porque aqui são todos conhecidos e conhecidas do nosso público, e vamos direto aqui à primeira pergunta. Eu quero convocar Giz Bezerra para falar com a gente desse assunto da hiperconexão, né, dos alunos desde a infância pelo celular. Na prática, isso significa que estudar, se distrair, se relacionar, construir identidade, que é algo muito importante na adolescência, tudo está passando pelo celular. Nos painéis anteriores, a gente fala de epidemia de desatenção, né? Na sala de aula, o impacto da falta de atenção dos alunos, das alunas. A partir da sua experiência na escola pública e no canal Giz com Giz, como é que essa presença constante das plataformas e da IA tem mudado o jeito de aprender matemática, de estudar, de fazer a lição? O que é que você vê de ganho real para o aprendizado, né? E o que é que acende um sinal vermelho em relação à concentração, ansiedade e desempenho? Boa tarde, Giz. Bom dia. É boa Eu tarde, acho que deixa eu já... ver. Eu não almocei ainda, né? Então, vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, gente, tudo bem? Então, é uma pergunta que a gente vem debatendo há muito, porque hoje em dia 85% das pessoas se consideram criadores de conteúdo. E as crianças, elas estão vendo esse mundo que está em constante avanço da tecnologia, e elas querem ser criadoras de conteúdo. Eu mesmo tenho uma filhada de 8 anos, o sonho dela é viralizar na internet como criadora de conteúdo. E aí eu levo isso para a sala de aula. O que ela está aprendendo fazendo esses vídeos, tentando viralizar, sem ensinar alguma coisa, sem que seja um conteúdo de relevância? Ela está tomando um prejuízo, porque eu vejo que, eu falo ela, mas isso a gente pode levar para todas as crianças, os jovens. Eles estão deixando de ter criatividade, de raciocinar. Eu vejo nas aulas, passo uma equação, o aluno, em vez de construir o passo a passo da resposta, entender como é que chega naquilo, de ter aquele pensamento crítico, aquele pensamento construtivo, ele pegou a resposta pronta em um clique. Então, está acontecendo muito disso. A internet, a IA, as tecnologias estão aí para ajudar, mas sempre eu digo, a gente tem que orientar os nossos alunos, é importante usar. Ela ajuda? Ajuda, desde que a gente saiba usar da maneira adequada, que a gente oriente o nosso aluno. Está lá na internet pesquisando uma resposta? Quem aqui já foi fazer uma tarefa, uma atividade, um trabalho da faculdade e pegou a resposta pronta? Vamos ver se vai ter um coragem. Eu gosto de vocês, que vocês são sinceros. Tá, pegou a resposta a um clique. Então, muita gente faz isso, mas daí eu vejo, o que aprendeu? Pegou a resposta, mas não aprendeu nada. Aí vai chegar numa hora de uma entrevista, de uma prova, uma redação, cadê o argumento? Cadê o pensamento criativo, construtivo? Não tem essa criatividade. É exatamente o problema que foi criado com o R2D2 inicialmente, né, professor? Exato, exatamente. Dele ter sido criado e ter dado respostas prontas, né? E depois redesenhar dessa tecnologia, ou seja, a tecnologia pode servir para isso, para facilitar a resposta, mas dificultar o aprendizado, ou ao contrário, dificultar o processo de resposta, e aí é que se faz o aprendizado. Diversos estudos mostram que os processos ativos, escrever, pesquisar, debater, é isso que ativa áreas da nossa mente, do nosso cérebro, ligados à memória, à criatividade, ou seja, que realmente reforçam o aprendizado. Diante dessa geração, professor, que passa horas por dia em telas, como é que a escola pode usar a IA e as plataformas sem sufocar nessas competências? Competências humanas também, como empatia, escuta, colaboração, mas também o pensamento crítico, né? Que desenho de uso de IA você considera mais interessante
para desenvolver caráter, autonomia e não só resolver os exercícios mais rápido? Alô? Oi. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que Campus Party de manhã não funciona tão bem, é que nem a gente 6 horas da manhã. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Tudo na escola, a resposta é simples, como tudo na escola, depende muito do professor. Porque o professor é o agente que está lá dentro de sala de aula trabalhando. A escola pode ter um ótimo político, um plano de político pedagógico, uma ótima ementa e visão para frente. Se o professor não executar tudo isso, já era. Então, assim, parte muito da gente, e quando eu estava até abril trabalhando com os jovens, eu tentava fazer eles entenderem muito bem sobre isso. Tá? Eu usava uma analogia com bicicleta e skate, mas eu vou usar uma analogia que eu vou copiar aqui da minha querida Marta Gabriel, que participou de uma palestra aqui anteontem. Ela falou o seguinte: usar IA para pegar a resposta pronta e achar que está evoluindo é a mesma coisa que pagar uma mensalidade da academia, ir lá todo dia e sentar na frente das esteiras e ver os outros correr e achar que está emagrecendo. A gente está esperando essa tecnologia acontecer, né? Exato. E aí é exatamente isso que a gente tem que botar na cabeça dos alunos. Você vai fazer o trabalho rápido, vai entregar rápido? Vai. Você vai ganhar nota com isso? Vai. Mas a educação, estudar, não é sobre o hoje, não é sobre a nota. É sobre quem vai ser o você de amanhã. E eu gostava muito de trazer isso para a minha história pessoal, porque eu trabalhava exatamente na escola que atendia a comunidade onde eu nasci. Então, para os alunos que nasceram na favela, assim como eu nasci na favela, e falar assim, cara, eu morava na rua tal, de frente para o Valão, e hoje eu estou aqui. Então, você também consegue. Só que foi difícil. Eu tive que ralar muito, eu tive que causar dores em mim. Não é causar dores de me machucar. É assim, eu posso aprender uma coisa, eu posso fazer uma tarefa só fazendo, ou eu posso fazer uma tarefa tentando aprender o máximo possível, tentando extrair o máximo possível para eu me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. É mais difícil fazer assim? É. É mais demorado fazer assim? É. Mas o meu eu de amanhã vai me agradecer. É que o processo é doloroso, né? O resultado ali, né, para chegar... O problema é que a gente vive, a juventude de hoje está muito mais acostumada a ouvir promessas rápidas e fáceis, porque elas são muito mais gostosas de ouvir. O cara que fala assim, não, você vai virar um profissional de tecnologia rapidão, 6 meses você está trabalhando no exterior, ganhando em dólar, 10 mil dólares. E aí vem o Guanabara no YouTube e fala, gente, é um processo lento, você vai demorar, você pode levar anos para virar um programador e ganhar seu primeiro salário de 3 mil. Quem o jovem vai escutar? Vai escutar o outro lá falando que vai ser rapidão, pô, você vai ficar milionário. Para que eu vou escutar o trouxa do Guanabara? O problema é, esse tipo de atitude é muito danoso para a educação das pessoas. Porque as pessoas, elas acabam desistindo, achando que não é para ela. Então, assim, respondendo a tua pergunta e sem devanear muito, depende muito do professor e depende muito da escola. Se a gente não criar essa consciência, não adianta. Por isso que é importante a galera estar aqui. O aprendizado, como você mesmo falou, é muito mais importante você escrever, você ler, você discutir, você conversar. Isso que a gente está fazendo aqui não é dar resposta para vocês, é botar a pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês irem para casa e durante a próxima semana ficar digerindo todas essas informações e se transformarem em pessoas melhores. Pelo menos esse é o meu objetivo quando eu sento aqui todas as vezes. Aproveitar para fazer uma reflexão daí, né? Exato. Agora, diante disso, então, os professores de hoje, eles têm agora praticamente a obrigação de conhecer essas ferramentas, né, de dominá-las, ou seja, os professores, e sobretudo os de rede pública, que já estão sobrecarregados, né, de carga horária, de trabalho, lidando muitas vezes com realidades violentas, ou seja, com questões emocionais e de violência extremas. Eles precisam agora aprender uma tecnologia nova, dominar, e não só aprender, dominar. Não só para identificar o aluno que está usando a tecnologia para trazer resposta fácil, mas também para elaborar este novo modelo de ensino. Então, é um desafio imenso para os professores hoje, né? E também tem muito professor que está enraizado em ideias muito antigas. Isso também tem que mudar na cabeça dos professores. O professor é uma profissão linda, muito sofrida e realmente tem todos esses problemas. Mas eu vejo também muitos colegas de profissão falando assim, mas eu aprendi antigamente desse jeito, então é desse jeito que eu vou ensinar. E o que eu mais escuto quando eu vou fazer evento dentro da educação é assim, o professor, em vez de falar assim, quais ferramentas eu posso usar para melhorar minha aula? O que eu mais escuto é, como é que eu vou fazer para descobrir que o meu aluno está usando o ChatGPT? Falei, professor, o seu aluno respira? Ele respira, por quê? Então ele está usando. É isso. Quer complementar, Sandeco? Mas eu acho também que tem um lance aí que a gente não pode esquecer, que o professor também, ele é um aluno, né?
Então a gente espera sempre que ele saiba como fazer a coisa. Nos esquecemos que nós também precisamos letrar esses professores na tecnologia. Então isso é algo que eu tenho, esse ano principalmente, feito isso bastante, onde eu viajo, dou palestra, falando com professores, ensinando como usar a inteligência artificial e como se valer da inteligência artificial a seu favor na sala de aula, entende? Porque você vê que eles também têm medo, cara, né? Quer ou quer não, o professor também tem medo. Fica assim, poxa, aquela coisa pode tirar meu trabalho, como é que eu vou me valer disso? Como é que eu vou aproveitar isso para impulsionar minha carreira e não colocar para trás minha carreira, né? Eu tenho um cunhado meu que é professor de ensino básico também, e é bem interessante que ele tinha esse problema. Ele é da área de humanas, ele tinha um certo receio e medo, né, de usar tecnologia. E depois, quando eu fui lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí a gente fez um letramento e tal, e ele começou a curtir bastante, porque ele começou a transformar, a partir das LMs, do ChatGPT, a contextualizar para os alunos do ensino público e do nível que eles estavam, aquele conteúdo que ele queria ensinar. Então, assim, cara, isso é muito bacana, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso, agora eu uso a inteligência artificial para me ajudar nesse sentido, e às vezes eu quero, por exemplo, passar um conceito para os alunos, aí eu pego o Suno, transformo aquele conceito em uma música, e aí já me ajuda a firmar aquele conceito na cabeça da galera. Então, tem também esse lado do professor que precisa ser letrado, entende? A gente precisa levar esse letramento aos professores. Falta isso também, né? Tem uma iniciativa... Tem uma iniciativa, desculpa, tem uma iniciativa que a gente participa no YouTube, né? A Giz sempre está também, que a gente está tentando fazer esse trabalho de formiguinha. Tentar mostrar assim, olha só que ferramenta legal, pode melhorar a sua aula e que você tem que mudar a sua forma de pedir trabalho. O professor não pode pedir trabalho, eu quero um trabalho sobre Guerra Fria. Filho, sai em 30 segundos. Agora, se ele pede faça uma entrevista com um guerrilheiro da época. Aí você fala, como que eu vou fazer uma entrevista com um guerrilheiro da época da Guerra Fria? Alimenta uma IA com essa informação e pede para ela conversar com isso. Tem várias ferramentas para isso. Então, é trabalho de formiguinha mesmo que a gente tem que fazer e uma hora dá certo. Porque os professores passaram por outra fase, outra grande evolução, que foi a internet. A gente tinha esse negócio, não pode fazer na internet, a galera mais velha sabe disso. Não pode fazer o trabalho na internet, tem que ser com papel ao maço. Nossa, era. Não podia, a gente ia lá e copiava, né? O cara fazia na internet, só levava o tempo de copiar. Falamos também, né, em painéis anteriores sobre a educação mudando, ela não é mais vertical, né, não é um professor que fala e o aluno que aprende, mas que há essa troca, né, isso que a gente está falando. O professor agora está tendo que aprender e muitas vezes o aluno sabe mais do que ele no que diz respeito à tecnologia e é preciso ter esse olhar, né? E aí vale não só para os professores, mas todos e todas nós que muitas vezes ficamos com medo da tecnologia e pensamos só nos riscos, e é importante, claro, avaliar os impactos negativos, mas é preciso despertar esse olhar da curiosidade. Quais são as oportunidades que essa tecnologia está trazendo, né? Então, em vez de ter medo dela roubar o nosso emprego, é ver quais são os outros empregos que estão surgindo aí que a gente pode, de repente, retomar. Agora, quero saber de Sandeco o seguinte, nessas discussões de IA, a gente fala muito da personalização do estudo, né? Das trilhas adaptativas, dos exercícios sob medida, tutores que ajustam aí ao ritmo do estudante, mas que em diversos painéis anteriores a gente também falou que se entregar tudo mastigado, isso rouba esse processo de estudar. E do ponto de vista de quem pesquisa, quem ensina IA, em que condições essa personalização de fato empodera esse aluno, ajuda a construir a autonomia, essa metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento, em que ponto ela começa a criar uma espécie de bolha educacional semelhante ao que a gente tem nos feeds das redes sociais, né, que limita os desafios, que empobrece o repertório e aumenta a dependência tecnológica? Veja bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda tecnologia, a adoção dela vem por conveniência. Qualquer tecnologia que seja. Por exemplo, dá um exemplo simples. Um carro. Você adota o carro, não vem de lá da sua casa para cá, não vem a pé, porque você vem de carro e você tem essa adoção da tecnologia, ela tem uma conveniência. E a gente precisa entender que toda tecnologia, qualquer ela que seja, vai ter sempre um lado onde vai ver uma boa quantidade de conveniência, mas um lado que vai trazer malefício. Por exemplo, o carro não me faz andar, vir de lá da minha casa para Campus Party, o que me dá uma gordurinha extra aqui na barriguinha, né?
entendeu? Porque se eu viesse a pé toda vez para trabalhar, eu não teria esse problema. Então a gente precisa entender isso. Toda a ciência, ela tem já vem com essa ambivalência. Não é algo que só é natural da inteligência artificial, entendeu? Tudo que há na ciência pode ser usado tanto para o bem como para o mal. É a tal da árvore do conhecimento para o bem e para o mal, né? Digamos assim. Esse fruto que sai da ciência pode ser usado para o bem como para o mal. Então, essa ambivalência já existe em qualquer entidade científica e a inteligência artificial não está privada dela, certo? Conhecendo isso, percebendo esse tipo de coisa, a gente começa a entender o seguinte: qual é o principal propósito da inteligência artificial desde que ela foi lançada, desde que ela foi pensada, como por exemplo, por Alan Turing lá em 1950? O objetivo principal da inteligência artificial sempre foi imitar o comportamento humano. Sempre foi isso. Nunca foge disso. Ou seja, quando você tem uma criação de inteligência artificial, ela quer imitar o seu comportamento de tal forma que ela possa fazer tarefas que você fazia ou faz anteriormente. Como, por exemplo, dirigir um carro é um comportamento humano, escrever um texto é um comportamento humano. E tudo isso são coisas que a IA procura fazer, né? Então, nesse caso da inteligência artificial, no uso do dia a dia, da prática diária, do conhecimento, do saber, digamos assim, eu vejo muito na questão de um assessoramento e um mentoramento próximo da pessoa que está estudando. Por exemplo, em muitos casos, a pessoa vai para a universidade, que é o meu caso, Instituto Federal, chega lá, assiste uma aula, volta para casa cheia de dúvida. Não seria muito legal se ele pudesse ter uma pessoa, um mentor que leu a série de textos, que pode te ajudar no caminho da educação? Isso a inteligência artificial pode entrar, certo? Eu acho muito bacana esse fato e falo muito para meus alunos, olha, usa isso a teu favor, cara. Usa isso a teu favor. Mas da mesma forma como nós precisamos nos conscientizar de que precisamos, eu e Guanabara estamos precisando bastante de exercícios físicos para poder manter nosso corpo em dia, provavelmente teremos que fazer exercícios mentais e algumas privações para que a gente possa manter o nosso cérebro em saúde, também em relação à inteligência artificial, e isso também no âmbito da educação, entendeu? Então é isso que eu acredito bastante. Como isso se dará? É isso que a gente está aprendendo nesses dias, né? Que a gente está discutindo nesses últimos dias. A inteligência artificial, eu já estou há 16 anos nessa área, mas explodiu na nossa cara em 2023, e agora todo mundo está interessado no tema, e a gente está aprendendo sobre como fazer isso no nosso dia a dia. Os limites de uso da inteligência artificial vai ter que ser meio que cada um entender como serão esses caminhos. Na educação, temos os nossos professores e mentores, né? Os professores que, na verdade, virarão grandes mentores, que indicarão o caminho do estudo e da educação e do aprendizado com a tecnologia, certo? Então, eu vejo que isso tem um propósito principal de transformação de como a gente aprende hoje em dia, acelerando a forma como a gente aprende, mas sabendo que a inteligência artificial leva a essa ambivalência científica que já existe de todo componente científico no mundo, entendeu? E aí eu vejo uma necessidade muito grande da troca de experiências entre professores, né? Como o professor Gustavo com o R2D2, a gente teve a professora Gina Vieira falando da experiência dela, Débora Garófalo, mais do que necessário a gente de repente criar ferramentas de conexão entre os professores para que eles possam discutir e levar as experiências que deram certo. Por favor, Achegas. Eu queria fazer um comentário, porque essa parte da conveniência é muito importante. Eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que diz assim: toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. E mágica gera encantamento, e o encantamento faz você esquecer o processo. Quando um mágico vem na tua frente e faz um truque, você fica maravilhado. Você sabe que é um truque, mas você não sabe como ele fez aquilo. E você pode até tentar pensar sobre o processo, mas você não entende. E você não entender o processo faz você continuar encantado. Com a tecnologia funciona da mesma forma, né? Muitas pessoas não sabem como a inteligência artificial funciona, e esse encantamento faz você tentar colocar a inteligência artificial em absolutamente tudo,
a ponto de tornar a tecnologia uma mera conveniência, a ponto dela não adicionar nada de real para a tua vida. Esses tempos, na instituição que eu dou aula lá em Curitiba, colocaram a tal da câmera de reconhecimento facial na catraca. E os alunos estavam maravilhados. Nossa, que incrível! Que instituição moderna essa na qual o estudo agora tem reconhecimento facial. Aí passa pelo reconhecimento facial todos os dias. Aí um dia eu, em sala de aula, né, discípulo de Michael Sandel, comecei a fazer perguntas. Falei assim, tá, mas tornou realmente o processo de entrada no prédio mais seguro? Já parou para pensar sobre isso? E os riscos que a gente passou a correr em termos agora de vazamento desses dados biométricos? E o custo dessa tecnologia no teu dia a dia? Eles, nossa, professor, é verdade. Então, assim, só porque é conveniente não significa que é necessário. A gente tem essa visão um pouco distorcida da tecnologia, que tecnologia é igual a eficiência. Nem sempre é. Né? Então, a gente tem que saber distinguir o bom uso do mau uso da tecnologia, e isso passa por uma discussão sobre ética. Né? Então, é muito legal isso. Tem duas pessoas que formaram o meu pensamento sobre ética e tecnologia. Uma delas está aqui hoje, que é o professor Michael Sandel. Tive a honra de ser aluno dele quando eu estava lá nos Estados Unidos. E outra, que acho que foi até mais importante que ele, foi a professora Shoshana Zuboff, que escreveu um livro desse tamanho aqui sobre economia digital. E tem um capítulo nesse livro que ela diz o seguinte: quanto mais nos expressamos no ambiente digital, menos livres nos tornamos. E quando você lê isso pela primeira vez, você fica chocado. Peraí, a tecnologia não faz eu ser mais livre, ela não me abre um mar de oportunidades. Mas qual que é o problema? O problema é que toda tecnologia se apresenta para você como serviço, como produto. Né? E esse serviço e produto quer fazer com que você passe mais tempo conectado. Então, quanto mais tempo conectado você fica, mais dados comportamentais seus são compartilhados com essa tecnologia, e esses dados são usados para influenciar. É uma tentativa de prever teu comportamento e influenciar teu comportamento. Então, assim, será mesmo que você está se tornando mais livre quanto mais você se expressa? Esses são questionamentos básicos que a gente não se faz. E aí a gente convida novas tecnologias todos os dias. Entra na minha vida, que incrível. Qual que é o próximo, né, a novidade aí? A Smart Geladeira. Né? Por que não? Vamos botar uma geladeira em casa que tem câmera e que vê o meu hábito de consumo de ketchup para comprar o ketchup quando estiver acabando. E a gente não se pergunta sobre o custo disso para o nosso dia a dia. Exato, nessa conveniência. Agora, isso que você falou sobre não saber como funciona, né, não nos coloca, às vezes, em risco. E aí eu quero continuar com a sua fala, trazendo uns dados. Né? Durante a pandemia, 89%, ou seja, 9 de cada 10 produtos de tecnologia, foram 163 produtos de tecnologia educacional recomendados por governos, podiam vigiar crianças, coletando dados de navegação, localização e comportamento, muitas vezes acima do necessário. Né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre a LGPD. Ela já reconhece, inclusive, crianças e adolescentes como um grupo especialmente protegido. Mesmo assim, esses relatórios, como o do Human Rights Watch, mostraram que a maioria das plataformas educacionais analisadas durante a pandemia coletava esses dados de forma excessiva, muitas vezes ilegal. A Unesco, um relatório da Unesco sobre tecnologia na educação, apontou que apenas 16% dos países garantem explicitamente em lei a proteção de dados educacionais de crianças e que a maior parte dos produtos de EdTech recomendados poderia rastrear os estudantes. Em Aracaju, você destacou que não é necessário só fazer leis, o desafio não é só fazer as leis, mas enfrentar verdadeiros impérios digitais, né? Equilibrar os direitos fundamentais com modelos de negócios baseados em dados. Quais são hoje, professor, os dilemas éticos e jurídicos centrais quando a gente fala de IA e de plataformas educacionais que tratam os dados de crianças e adolescentes, e até onde a LGPD, né, da forma como ela está desenhada, consegue proteger esse público, ou onde você ainda enxerga lacunas importantes? Existe um abismo entre a lei e a realidade, né? Qualquer pessoa que trabalha com direito sabe disso. A grande dificuldade da pessoa que está nesse campo é tentar encurtar um pouco essa distância. E aí, quando você olha para plataformas digitais, vai lá nos termos de uso, aquele que você nunca lê, né? Lá o que está dito? Que só pode criar conta em rede social se você tiver 13 anos ou mais. É isso que todas as plataformas dizem.
Agora um desafio para vocês. Abre lá toda a legislação que já foi aprovada no Brasil, desde a época do Brasil Império. Legislações ainda vigentes. Acha essa informação lá, que só pode criar conta em rede social se tiver 13 anos ou mais. Não está na LGPD, não está nem em decreto imperial. Sabe onde que está isso? É uma legislação da década de 90 dos Estados Unidos, que diz assim, plataformas só podem processar dados de menores de 13 anos de idade com consentimento dos pais. E o que as plataformas começaram a fazer a partir da década de 90? Como é que eu vou conseguir o consentimento dos pais? Impossível. Como é que eu chego nessa pessoa? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar lá nos meus termos de uso que tem que ter 13 anos ou mais, e aí eu me livro do problema. Só qual que é a questão? Você realmente resolveu o problema? Não, porque você tem que ter um controle, você tem que ter uma verificação de idade. Será que essa pessoa que está criando uma conta não está mentindo sobre a sua idade? Né? E aí, hoje, a gente tem dados no Brasil, vou falar para vocês, plataformas digitais, não vou citar a plataforma em si, mas uma plataforma de vídeos curtos que você vai passando um vídeo para o outro, né? Todo mundo sabe qual é. 6 letras, né? Não vamos falar. Exato, 6 letras, começa com T, termina com K. Essa plataforma de 9... Olha comigo. População brasileira de 9 a 12 anos de idade, tá? Poderia estar nessa plataforma? Não, a própria plataforma diz que não pode estar. Sabe qual que é a porcentagem da população de 9 a 12 anos de idade que tem conta nessa plataforma no Brasil hoje? 51%. Então, qual que é o problema? O problema não é um problema de legislação. As pessoas acham, meu Deus, vamos regular a ECA digital, a gente tem que aprovar tudo, PL da IA e etc. Não, o nosso real desafio é enfrentar, como foi muito bem colocado, esse império digital que se criou em torno desse modelo de negócios, né, que precisa se adequar a esses imperativos éticos e de proteção de direitos. Gente, é muito engraçado porque quando eu começo a falar sobre isso, eu fico muito com a sensação que eu sou anti-tecnologia. E eu não quero passar essa sensação para ninguém, tá? Trabalho no Instituto de Tecnologia e Sociedade. Eu sou um fã da tecnologia, um fã dessas plataformas digitais. Se eu abrir meu celular, tem lá esse aplicativo instalado. Adoro esse aplicativo, adoro as pessoas que trabalham lá. Mas é uma questão da gente entender essa distorção que existe, é uma assimetria, né? E como qualquer assimetria de poder, a gente só vai resolver isso muitas vezes com complementos ao direito. Então, legal, temos uma legislação, mas ela não resolve os nossos problemas. Vamos pensar em outras soluções? Eu acho que é esse passo que a gente precisa dar e ainda não deu. Bom, mas a realidade está aí, os alunos já estão, né, usando os celulares e as mídias sociais, né, muitas vezes sem entender que estão pagando com seus dados, se expondo, né, a esses algoritmos que moldam a nossa visão de mundo, a nossa autoestima, a nossa identidade, como falei anteriormente, as nossas relações sociais. Em Aracaju, a professora Débora Garófalo insistiu que letramento digital e educação midiática hoje são tão importantes quanto a alfabetização tradicional. Então, da mesma forma que a gente alfabetiza os meninos e as meninas, a gente precisa também dar o letramento digital. Na prática aí, da escola, do canal, como é que a gente consegue trabalhar com os estudantes esse letramento digital ético, que ensine os jovens a entenderem os riscos das tecnologias, a proteger seus dados, a questionar os termos de uso. Quem é que lê termos de uso aqui, minha gente? Alguém já leu alguma vez o termo de uso antes de aceitar? Só um negocinho, sabe o que é termo de uso? Aquele que você faz assim, ó. Procuro eu, aceito e continuar. E nem viu nada que está escrito lá, vendeu a sua alma. E nem leu o que está escrito lá, daí está lá, vende-se a alma. A gente aceita, vende a alma ao capeta e segue, né, minha gente? Então, como é que a gente começa a ensinar as pessoas esse senso crítico, né? Você vê estratégias pedagógicas concretas que funcionam aí com adolescentes quando o assunto é privacidade de dados, né, e a liberdade na internet? Ele estava falando, eu já estava aqui pensando, né? Como que a gente faz essa limitação? Pode acima de 13 anos, mas como que vai garantir a criança pode ir lá e vai... Tem 10 e a minha filhada criou a conta com 8 anos. Então, aí a gente vem a orientação, sempre a orientação lá dos pais, de orientar o que os filhos podem visualizar, podem criar, podem abrir, o que vai ver. Quem é pai aqui, por exemplo, está ali todo o tempo olhando o que seu filho está vendo na tela, está vendo na internet, não é isso? Quem é pai aqui está fazendo isso?
vai, tá limitando a todo momento, não é? O problema é que muitas tá vezes vendo. os pais não têm o letramento digital, então, os pais aí não que- estão aí sabendo, que os tá o pais não problema. estão controlando. Porque né? daí tá achando que a criança tá ali na internet e que tá tudo bem, que tá vendo, o que tá vendo ali tá tudo bem, tá expondo os dados. Ah, não, ela tem desenvoltura, ela sabe lidar, ela sabe fazer. Mas, gente, não, é uma criança, que uma criança sabe. Aí expõe os dados, dá a cara lá na internet e aí fica Deus dará. Então, Mas a plataforma pode controlar se ela quiser. Oi? Com inteligência artificial pode. Dá um exemplo, certo? Você pega uma criança de 8 anos de idade e ela está postando uma série de coisas na plataforma como o TikTok. É possível, a partir de uma classificação de faixa etária, dizer se aquelas postagens é de uma criança de 8 anos de idade. A inteligência artificial ela consegue olhar para uma imagem e dizer aproximadamente essa pessoa tem tantos anos. Mas você botou na tua frase uma coisa muito importante. Se ela quiser. Se ela quiser. Entendeu? Não quer, pô. Então, é exatamente isso. Quer dizer... Pra que querer? Então, é que tá. Porque ele falou da questão dos 13 anos, eu fiquei pensando assim, mas espera aí, se uma criança menorzinha coloca lá, eu tenho como identificar. Já pensei na mente do pesquisador, do criador de IA, né? Vou falar dela, mas, tipo... Acima de 13 anos, não pode ter. A filha da VTube, que já tem um Instagram dela, patrocinado, inclusive. Como que a plataforma deixa isso se a regra é não pode ter menor do que 13? Aí vão inventar, não, porque é a mãe dela que gerencia, a mãe dela que é a dona... daí tem aquela coisa do gerenciamento dos pais, mas a criança tá lá exposta, né? É isso. Mas que tem como a plataforma, tecnicamente, tem como a plataforma ir lá pegar e dizer assim, vamos fazer e pegar... Se ela quiser. Tá, mas entendeu? Tem como fazer. Mas e aí, professor Achegas, então agora, por favor, solucione isso para nós. Temos a legislação, temos a possibilidade, temos as crianças. Mas o que isso que a também gente pode ser tem que feito por fazer? fora, não só pela plataforma. Também existe uma falta de vontade de governo. Porque o governo ele também pode acessar a plataforma e verificar quem está acessando lá. E quem é a pessoa. Se ele quiser. Se ele quiser, mas vai aí, sim. até só para complementar, voltando para o que a Gi estava falando, né? Que eu acho que um ponto muito importante aqui é entender que essa responsabilidade é compartilhada, né? Então, tudo bem, o Estado tem o dever de legislar e falar que acima de 16 anos é a idade mínima para criar conta em rede social. A plataforma tem a capacidade técnica de monitorar para evitar que menores de 16, por exemplo, acessem. Mas os pais irresponsáveis precisam complementar isso com controle parental. Sim. Né? Então, são esses três elementos. Eu estou dando aqui, só perspectiva técnica, né, da coisa, né? Seria como um tripé, né? Tem que ter os três para que funcione, né? Tá. Bom, vamos falar sobre a democratização, né, do conhecimento. Então, já que precisamos letrar digitalmente, precisamos que essas informações cheguem aos professores nas salas de aulas, aos pais, aos familiares, para conseguirem também gerenciar, né? A sociedade toda precisa, então, estar entendendo o que está acontecendo, mas muitas vezes a gente não consegue levar o conhecimento, né? Temos alguns problemas ainda de estrutura. Dentro das escolas, por exemplo, embora 89% das escolas estaduais e municipais tenham acesso à internet, só 62% declaram que tem uma conexão adequada para o ensino. Só 29% tem computadores ou tablets para os alunos acessarem a rede. Guanabara, de um lado, a gente tem projetos como o maravilhoso curso em vídeo, mostrando o potencial de democratizar esse conhecimento. Qualquer jovem com um celular, com alguma conexão, pode aprender programação, lógica, redes. De outro lado, dados recentes mostram que, embora a conectividade escolar tenha avançado, ela ainda não tem internet adequada, né, para fins pedagógicos. A partir da sua experiência como educador, como produtor de conteúdo, a plataformização da educação tem sido mais um antídoto ou um combustível para as desigualdades? O que precisaria acontecer em termos de infraestrutura, políticas e parcerias para que os conteúdos online realmente cheguem a quem mais precisa? Então, a gente chegou isso em Aracaju, né? Você está começando a fazer umas perguntas que não tem resposta. É muito difícil. A gente chama de painel de milhões, né? Cada pergunta vale $1 milhão. Vou usar exatamente a fala do João. É mais que um tripé, é um 20 pé. Porque, assim, depende de... É o trabalho de cada... O governo tem que facilitar o acesso. Eu trabalho no Rio de Janeiro numa escola pública, numa rede de escola pública. Poucas unidades têm internet, o que você falou aí, internet suficiente para atender uma escola com suas vontades pedagógicas, sem atender os alunos no sentido de entretenimento.
mas também precisa disso, precisa da conscientização dos alunos, precisa tudo isso. A plataformização, ela, assim como o Sandeco falou hoje, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Não adianta eu proibir, não pode usar IA, porque com IA eu posso fazer coisa ruim. Tudo você pode fazer coisa ruim. Uma pedra, que é uma pedra criada pela natureza, pode ser usada para coisa ruim. Vou proibir o martelo, porque com o martelo eu posso fazer o mal. É ferramenta. A gente não pode execrar nem punir a ferramenta pelo que pode ser feito de errado com ela. Mas dá para criar leis, né, para se proteger nesse sentido. Eu sou totalmente a favor da plataformização consciente. O que é a plataformização consciente? Primeiro, a plataformização é eu conseguir criar um local onde a pessoa possa estudar, possa ter acesso ao conhecimento e que esse conhecimento seja o mais personalizável possível para que essa pessoa evolua e se torne um profissional ou uma pessoa mais... Porque, só fazendo lá dentro, porque também tem a questão da identificação, né? Sim, total. Então, assim, eu sou contra a plataformização comercial. Não sei se existe esse termo. Acabei de inventar. Porque a gente está num fórum, já vai sair um dia lá dizendo que foi eu que inventei. A plataformização comercial é o seguinte: eu vou pegar um monte de conteúdo sem relação nenhuma um com o outro, vou juntar tudo e durante a Black Friday eu vou falar assim, compre meu curso, porque você compra um curso só e recebe 18 cursos. Você comprou um curso de produção de vídeo, você vai ganhar um de culinária avançada que custa R$2.000. E aí o cara enche o olho e fala assim, nossa, eu estou recebendo um monte de informação importante. Isso é plataformização comercial que eu chamo. É você juntar um monte de conteúdo, porcaria, até conteúdos bons, tá? E não fazer eles fazerem sentido entre eles. Não criar uma linha de estudo, uma trilha de evolução. Isso eu sou totalmente contra. Mas eu sou totalmente a favor da plataformização, que é a personalização do conteúdo. Se eu não tivesse lá em 2013 tido a ideia de, eu vou fazer um curso para que as pessoas que estão prestes a desistir do colégio ou da faculdade possam não ter essa vontade de desistir. Eu vou tentar dar meu centavinho de colaboração para ele não desistir. Se eu tivesse falado assim, poxa, mas é muito difícil, eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui me ouvindo, né? Ouvindo a gente, na verdade, né? Porque é importante a gente ter esse tipo de coisa. Mas o grande problema não é a plataformização, é a conscientização. Quem está oferecendo essa plataforma fazer isso pedagogicamente, didaticamente organizado. O grande problema é a maioria das plataformas hoje não são controladas por educadores. Elas são controladas por grandes empresários, onde a primeira meta é o lucro. Eu hoje sou empresário, eu tenho meta com lucros, mas a meta com lucros ela não sobrepõe a minha seriedade com a educação. Então eu acho que falta um pouquinho disso, isso é preocupante e toda plataforma que surge onde o coração dela é educacional, eu estou aqui para bater palma e falar sobre ela. Então, bora chamar o advogado para resolver esse problema aí dos nossos dados estarem nas mãos das Big Techs e Esse painel é a melhor coisa, que temos um advogado. Um advogado para solucionar tudo para a gente. Bom, o único advogado que não advoga, vocês vão chamar para fazer isso. Mas entende tudo do que está na lei. Então, bora tentar traduzir para as pessoas. Quando essas grandes empresas concentram, né, o controle das plataformas de educação, elas também acabam passando a influenciar o currículo, né, o método e até valores que circulam nas salas de aula digitais. Então, como é que o direito e a regulação podem evitar que essas empresas se tornem uma espécie de currículo paralelo invisível, né, que concorre com o projeto pedagógico nacional? Quais são os mecanismos regulatórios ou de governança, né, que você vê como promissores para garantir essa diversidade, pluralidade e a soberania educacional nesse ambiente de plataforma? Essa pergunta não poderia ter vindo num lugar mais adequado, né? Goiás deu a resposta para isso, né? É até muito interessante estar aqui hoje, porque eu vou contar uma história bem curta para vocês, tá? Ano passado estava aqui na campus, estava inclusive lançando meu livro na época, falando sobre meu livro, que é sobre constitucionalismo digital e o poder das grandes plataformas digitais. Estava num palco menorzinho lá no canto, não conseguia ouvir nada, estava um caos daqui. A campus é um espaço incrível, né? E a gente começou a discutir as bases do que se tornaria a Lei de Inteligência Artificial de Goiás naquele evento, tá? Aí depois, com o secretário Adriano Lima, que estava aí, com o apoio do governador Ronaldo Caiado, o ITS acabou atuando ali como um coautor dessa legislação para justamente dar um contraponto ao que está acontecendo em Brasília, né? O Congresso Nacional está discutindo regulação de inteligência artificial há muito tempo já,
mas está partindo muito de uma posição de que o Brasil é vítima da tecnologia, que a gente só tem que pensar em risco, que a gente tem que pensar em mitigação de risco. Tudo isso é importante para garantir a proteção de direitos, eu não tenho dúvida. Só que a gente tem que complementar essa discussão com oportunidade. Qual é a oportunidade que a inteligência artificial traz para o nosso país? E para a gente falar de oportunidade, a gente precisa fazer uma outra coisa antes, que é atrair infraestrutura digital adequada para o território nacional. Porque se essa infraestrutura digital não estiver no território nacional, não há que se falar em soberania. Soberania é um negócio que está ali juntinho com o território. Sair do território brasileiro, a lei brasileira já não se aplica mais ou é extremamente enfraquecida. Então, assim, um dos primeiros pontos para uma boa regulação de inteligência artificial é pensar em inovação. Como promover essa inovação de forma responsável. E o Estado de Goiás está tentando fazer isso. Então, vamos atrair essa infraestrutura, vem data center para cá, reserva um pouco da capacidade computacional para o mercado interno, vamos tentar promover inovação que pense sobre problemas locais. Porque senão a gente vai virar consumidor de tecnologia que é pensada lá fora, que vem para cá e talvez não faça sentido para a nossa realidade. Aí vamos resolver os problemas brasileiros como? Não faz sentido, não é lógico. Então, acho que uma boa regulação começa por aí e Goiás tem dado esse exemplo. E uma coisa, João, que você citou é o seguinte, ter sua própria IA, ter sua própria infraestrutura, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem aquela sensação de vamos criar o nosso, então vai ser o melhor de todos. Aí começa a proibir um monte de coisa, começa a limitar, e a nossa IA vai ficar uma bosta, ninguém vai usar. Então a gente tem que, como a gente falou, né? Acho que foi no Piauí, que a gente falou assim, não, mas quando a gente começa a cortar aquilo que a gente acha ruim, o nosso produto interno vai ficar muito ruim, porque o lá de fora é totalmente permissivo, o nosso começa a ser proibitivo, e aí ninguém vai usar o nosso, vai querer usar o de lá, que é mais permissivo. Essa discussão, né, da proibição que inibe a inovação. Exato, né? Que inove... Aí eu vou trazer Sandeco aqui para falar com a gente, porque além da... Mas aí eu quero fazer um comentário assim do que você falou aí, porque... obviamente, não havendo a proibição, mas quando a gente tem, aqui em Goiás mesmo, a gente tem esse pensamento de criar a inteligência artificial. O CEIA mesmo é uma área onde a gente cria amplamente vários tipos de... Ou seja, a ideia é entrar nesse circuito da briga tecnológica mundial, entende? O problema é que se deixar na mão de velho babão, eu falo que é velho babão, é o cara que é governa há muitos anos. Ele está preocupado, não está preocupado em inovação, ele está preocupado em vamos limitar o máximo para evitar os problemas, entendeu? Essa é a minha preocupação. Então, aí que eu te falo, então aqui em Goiás, a nossa metodologia, a mentalidade do pessoal é o seguinte, vamos entrar no circuito da briga, entendeu? Como é que a gente faz isso? A gente precisa criar, sei lá, um curso de inteligência artificial na Universidade Federal. Vamos abrir um centro de inteligência artificial para poder brigar, senão a gente não entra na briga. Então talvez seja um pouco do que o João falou aqui, entende? Sem essa questão de proibir, mas vamos concorrer, nem que a gente chegue em terceiro lugar, quarto lugar, mas que a gente chega, pô. Entende? Top 10 tá bom. A gente tem que estar dentro da briga, dentro da corrida. O pior é que o que ele está falando é o seguinte, é só se a gente ficar só na plateia. Eu não quero ficar na plateia, eu quero entrar na briga. Entende? E ter uma alternativa, né? E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais. O Achegas fala da questão de infraestrutura, mas muitos estados, universidades e redes públicas começam a discutir ecossistemas próprios de tecnologia educacional, desenvolvendo a IA em parceria com instituições públicas e uso livre o uso de software livre, né? Então, considerando a sua atuação em instituições federais de ensino, qual é o papel que você enxerga para o Estado em articulação com essas universidades e institutos federais no desenvolvimento de alternativas públicas abertas e auditáveis às plataformas privadas, né? Tem exemplos que você possa trazer de projetos públicos de IA ou de plataformas educacionais abertas, né, para destacar como caminhos promissores que a gente pode seguir para ampliar essa soberania digital da educação? Então, aqui em Goiás a gente tem vários projetos, né? Há pouco tempo a gente lançou o projeto Gaia, que é um projeto em parceria com o Google, que fizeram um treinamento aí de uma rede neural em português. Ficou muito boa a inteligência artificial, né? O professor Celso que encabeçou esse processo. Mas o que eu acho que a importância principal do governo nesse momento é que eu vejo aqui em Goiás, né? Eu já moro aqui em Goiânia há 25 anos, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, mas estou aqui há 25 anos.
E eu, até então, nunca tinha visto um tempo onde houve uma abertura para que a inovação e a tecnologia houvesse um fomento real, entende? Do tipo, não vamos ficar só na discussão, só na conversa, vamos colocar grana no negócio, vamos tentar resolver problemas internos nossos, usando tecnologia nossa, usando nossa mente pensante aqui. A Campus Party é um resultado também disso, né? Quando a gente trouxe a Campus Party para cá, eu fui um dos articuladores para trazer a Campus Party para Goiás. Também foi bem nesse momento, bem no início do governo, junto com a criação do curso de IA, junto com a criação do CEIA, junto com a criação de várias pós-graduações na área de inteligência artificial. Todo esse fomento veio num momento propício para que a gente pudesse ter, há mais ou menos uns 7 anos já, né? Esquentando o ecossistema local em termos de tecnologia e inteligência artificial. Então, eu acho que o governo tem esse papel, né, de ser aquela mola de impulso, digamos assim, né, porque ele tem essa capacidade, a capacidade financeira de jogar a coisa para frente. E nós, né, que estamos aqui articulando, conversando sobre isso, temos como obrigação aprender sobre essa tecnologia, entender sobre essa tecnologia. O Guanabara falou uma coisa interessante sobre a questão do letramento e o ataque à tecnologia. Eu conto até uma história que é interessante, é o seguinte: é um cara que era noivo com uma moça, né? E aí ele chegou na casa da moça, ela morava no primeiro andar assim. Quando ele olha, tá lá a moça agarrada com outro rapaz no sofá. Faltava um mês para casamento. Ele foi em casa, pegou o machado, entrou na casa da moça, destruiu o sofá todinho, que ela não queria que ela fizesse mais. Então a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você está atacando o sofá. Você está atacando o sofá em vez de atacar efetivamente o problema. Então acontece. E por favor, isso. Não é atacar nenhum dos dois sentados no sofá também, que fique bem claro. Coitado do sofá, né? Não está atacando o problema efetivamente. Então essa é uma questão que eu também trago muito isso comigo, que o pessoal tem sempre, né, buscado atacar a tecnologia, e o João fala muito isso, né? Que essa PL que estão fazendo por aí tem buscado atacar a tecnologia, e a gente tem tentado, nessas discussões nossas, que não haja isso, né? Que não ocorra esse ataque, digamos assim. Já eu vou perguntar, ela chega sobre a PL. Quer falar? Pode falar. Do meu estado, só trazendo para fora alguns outros exemplos, né? Além de Goiás, a gente estava no Piauí. Piauí também está com iniciativas assim. Exatamente. O Rio de Janeiro está com um projeto de trazer um data center para a área da Barra da Tijuca, está criando também universidades. O legal é isso. A minha sensação é que cada estado tem que ter sua própria iniciativa, e que em um momento o Brasil vai ter que se unir e falar assim, ó, vamos juntar todas as iniciativas. Vamos pegar o grande data center do Rio de Janeiro, vamos usar todo mundo daqui de Goiás que está se formando, vamos pegar toda a infraestrutura que está sendo colocada no Piauí, e nós vamos ser a IA do Brasil, sabe? Porque é importantíssimo que cada governador, cada prefeito, cada parte da política nacional se preocupe com isso. Eu odeio política. Na verdade, eu não odeio a política. A política é importante para nós como seres humanos. A gente odeia os políticos, eu odeio, né? Às vezes, os políticos. Mas, assim, eles são importantes porque... Corta e sair da transmissão, por favor. Desculpa, gente. Não, mas é sério. Não é que eu odeio os políticos. Às vezes, eles demoram muito para tomar atitudes que a gente tem cientistas de qualidade fazendo todo o trabalho, isso tudo demora muito, e a gente precisa de mais velocidade, porque senão a gente vai ficar para trás. A gente já perdeu a corrida há muito tempo, e a gente está correndo para trás e sem fôlego para continuar correndo. Então, o que eu odeio não é o político nem a política, o que eu odeio é a demora para que isso tudo aconteça. A forma como ela é tratada, não é? Como cidadão e como professor. Isso me incomoda bastante, mas eu aplaudo todas as iniciativas que tem esse tipo de coisa, que cada estado está fazendo para tornar o Brasil soberano em relação à inteligência artificial. E gostemos ou não deles, são eles que podem fazer as políticas e fazer andar. Então precisamos agir em parceria com eles. E aí, e temos que cobrar, né? Cobrar como cidadão. E nós falamos da necessidade do letramento digital para professores, para os pais, para as crianças, mas os políticos também nesse momento precisam, porque tem muitos que não estão atentos a isso que está acontecendo. E qualquer dia que passe, a gente já está ficando anos-luz atrás, porque a tecnologia ela cresce exponencialmente. Então, por exemplo, na Bahia, eu estou doida para que chegue uma Campus Party na Bahia, para que lá o meu estado também possa estar discutindo, refletindo e avançando nisso e capacitando as pessoas para isso, né? Eu vejo a Bahia
parada em termos políticos, de política de governo, nesse aspecto. Então, assim, é preciso que a gente também letre os políticos para entender a importância disso, porque é um momento em que o Brasil pode, de fato, com toda a conexão, porque a gente ama a internet, né, minha gente? Como eu falei, somos os mais conectados, né? Somos no destaque no mundo inteiro, né, por essa hiperconexão e pela forma com que a gente aceita a tecnologia, com que a gente usa o WhatsApp, Instagram, enfim, os brasileiros são os maiores usuários dessas mídias sociais. Então, a gente tem a oportunidade, a partir desse interesse que temos por tecnologia, em desenvolver e virar uma das referências mundiais, como já somos em alguns aspectos, como o marco regulatório aí, né, que foi o marco civil da internet, né, o primeiro marco, a primeira legislação de internet do mundo. Mas quero ouvir sua voz, gente. Então vá, deixa fala. Eu só falar, eu estou desde a hora da pergunta do Guanabara, que, né, pensando aqui. Você perguntou se a plataformização, o que ela faz com a aprendizagem dos alunos. Bom, falando do meu papel de professora, eu trabalho no YouTube, não tem uma plataforma própria, e o YouTube é uma plataforma que democratizou a educação, né? Porque dá acesso para quem tem a internet, que daí a gente entra na parte da estrutura. Quem tem um computador, um tablet, uma internet, consegue ter acesso a uma educação de qualidade por meio de uma plataforma gratuita. Então, eu vejo assim, ela é um combustível ou é um antídoto? Então, tem o ponto positivo. Por quê? Para quem tem o acesso, para quem tem os equipamentos, tem toda a estrutura e tem uma orientação, eu vejo num ponto positivo. Agora, para a gente tentar consertar o ponto negativo, e quem não tem o acesso? E essas escolas que não têm internet, uma internet boa, não tem os equipamentos, não tem um pessoal adequado para orientar esses alunos. E aí, como que ela vai fazer? E eu digo, dessa plataforma, ela é combustível quando eu, no papel de professora, quando eu estava na sala de aula, o coordenador da escola, lembrando aqui, né, o coordenador da escola que eu trabalhava não gostava que eu usasse os vídeos do canal que eu trabalhava naquela época, para ensinar os alunos, porque ele falava que eu estava lá, então eu tinha que ensinar, eu não podia usar a plataforma. Mas eu vejo que essa plataformização, de utilizar uma plataforma para aprender, ela é uma forma de complementar o trabalho do professor, porque acontece que os professores têm medo dessas plataformas roubarem o trabalho deles. Mas não, como eu disse para o Gustavo aquela hora, é uma questão de identificação, porque tem aluno, que nem aqui, quem estuda, está na sala de aula, mas a maneira com que o professor está ali mostrando, ele não se identificou, ou está um ruído, ou naquele dia ele não estava bem. Aí ele vai até o YouTube, para uma plataforma como o YouTube, para aprender. Então, ele está se identificando ali, ele está estudando, está usando essa plataforma como um complemento. Bom, vamos seguir então nesse assunto. Alguns países começaram a rever o entusiasmo aí com a digitalização total da escola, né? A Suécia, por exemplo, em 2023, anunciou um movimento de volta ao básico e aí reduziu o uso de dispositivos digitais na educação básica, reforçou o uso de livros impressos, motivado aí pelas quedas, inclusive, nos aprendizados, nos indicadores de leitura e em avaliações internacionais. Em paralelo, a gente tem países como Finlândia, Japão, Portugal, investindo desde o ensino básico em programas de educação midiática, de ética digital e literacia de dados, né? A literacia de dados é a capacidade de ler, de trabalhar, de analisar e se comunicar com os dados. Na sua visão como professora, então, né, da educação básica, quais são as boas práticas internacionais que a gente poderia observar, adaptar, para que a gente construa uma política sólida aqui de IA na educação, né? Como fazer essa adaptação sem que a gente copie modelos, mas que a gente respeite a nossa realidade social aqui? O engraçado, eu estou aqui me lembrando, lá em 2015, eu trabalhava num colégio e eu achava o máximo que no colégio eles estavam deixando o livro didático de lado e usando o tablet, o iPad, para que os alunos resolvessem tudo ali. Tudo num clique, era tudo... Nossa, eu falei, nossa, que chique que é, né? Esse colégio, todos os colégios começaram a digitalizar o material e usar tudo ali nas aulas, num tablet, para que, sei lá, copiasse lá dos outros países que a educação estava indo. E agora está voltando ao contrário, né? Estão deixando de utilizar iPad, tablet ali no ensino, para que fosse tudo muito rápido, e voltando para o livro, porque o aluno, até mesmo o Kindle, né? A gente, quando lê o livro no Kindle ou no papel,
a gente está voltando atrás porque, na minha opinião, quando o aluno está ali exposto a ler no livro, a escrever no caderno, a praticar, a treinar, ele está desenvolvendo uma parte do cérebro dele que ele estava deixando de trabalhar quando ele estava só ali na tela, passando na tela num clique. E tem uma coisa, né, uma relação. Eu sou uma assim, leitora voraz. Eu amo livros. Eu sou super tecnológica também, mas nunca me adaptei ao Kindle. Eu gosto do livro, de pegar, de saber quanto falta para eu terminar, de folhear as páginas, de grifar, de escrever ali. Até o Kindle dá a possibilidade de marcar, mas achei confuso. Olha, eu gosto do bom e velho livro ali, físico, né? E hoje em dia também as crianças que estão aí começando, né, nesse letramento, elas estão sendo alfabetizadas, mas as crianças estão perdendo o hábito da escrita, porque é tudo na tela. O dedinho, assim, da criança já está muito rápido. Eu acho que tudo isso tem a ver com concentração. Também. Concentração é a palavra, né? É. Porque as telas, elas tiram um pouco a concentração. Mesmo que seja um Kindle, certo? Então, quando você tem o físico, que você tem aquele momento, né? Você e o livro, aí você está com o foco total naquilo ali. Então a concentração ela é bem maior, com certeza, né? Apesar que todos os meus livros são digitais. Pô, mas aí você pede uma coisa legal que é trocar livro, é o emprestar o livro. Você não vai emprestar seu Kindle, né? Ah, vou transferir o arquivo. Não, dá um livro de presente, receber o livro de presente. Para mim, o melhor presente do mundo é um livro. Então... Mas eu acho que isso é uma tendência, tá? Em poder emprestar livro no Kindle, eu acho que é uma coisa que vai surgir daqui a pouquinho. Começou nos videogames agora. Tem um videogame novo, o Switch 2. Eu consigo comprar um jogo e se o Sandeco tem o mesmo videogame, eu consigo emprestar meu jogo para ele. Para de funcionar no meu videogame, ele baixa no videogame dele e ele joga, quando ele quiser ele me devolve. O bom disso é que é mais fácil você recuperar de volta, porque quem já emprestou livro aqui alguma vez sabe que ninguém devolve, né? Eu não empresto, né? Não empresto. Se alguém quiser um livro que eu estou lendo, eu compro, eu dou de presente. Mas não empresta. Mas emprestar, assim. Não. Ainda mais que os meus vão todos escritos, com as minhas anotações, minhas impressões, eu não empresto, não. Vamos falar então. Você quer falar, complementar? Bom, então deixa eu trazer o advogado novamente, para a gente falar desse APL, porque aqui a gente já está no futuro, a gente está vendo já o que está acontecendo, já estamos tentando prever, embora a Marta Gabriel disse que, aliás, não sei se foi a Marta Gabriel, que a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a um ano, como as coisas estão, né? Enfim, mas hoje o Brasil está discutindo, né, a PL 2338, que busca criar esse marco regulatório para a inteligência artificial. Olhando para essa PL, advogada aqui, nosso bacharel em Direito, então doutor em Direito, ou enfim... olhando para essa PL e para o debate internacional que está sendo discutido em regulações internacionais, como é que você avalia o grau de preparo do Brasil para lidar com os impactos da IA na educação? O Brasil está adiantado, está atrasado ou está alinhado com o debate internacional? E mais uma vez vou perguntar, quais são os elementos que não podem faltar num marco regulatório que pretende proteger crianças e adolescentes nesse contexto de IA educacional? O Brasil não está nem atrasado, nem avançado. Ele está indo pelo caminho errado. Essa é a questão. Ele tem que voltar tudo e recomeçar, recalcular a rota. É isso que a gente precisa, de um GPS para o nosso Congresso Nacional. O que acontece? De onde que vem essa ideia de um marco regulatório da inteligência artificial? Vem lá da Europa, tá? O culpado por isso, eu posso falar isso porque ele é meu amigo, ele está aqui no Ethos IA, o Gabriele Mazzini, que é italiano, que foi o cara que escreveu a regulação de inteligência artificial lá na Europa pela primeira vez e participou de todo o processo. E ele diz, vai conversar com ele lá no Ethos, faz essa pergunta. Ele acha que, ao longo do processo, a Europa perdeu a mão. Ela passou muito mais de uma regulação pró-inovação para uma regulação muito preocupada, de forma descalibrada, com os riscos apresentados pela inteligência artificial. E hoje, essa regulação já foi aprovada, ela está valendo. Dá um Google aí. Olha o que os líderes da União Europeia, né, presidentes, primeiros ministros, o que eles estão falando. Eles estão falando da necessidade de recomeçar essa discussão, porque os impactos podem ser ruins em termos de desenvolvimento da indústria. E vê se eu sou burro. O Brasil estava querendo dar um Ctrl-C, Ctrl-V dessa. Perfeito. Esse é o ponto. Né? Da onde que veio a nossa legislação? É um Ctrl-C, assim... O pessoal que fez essa lei não gosta que eu fale isso. Copia, mas eu que estou falando. Tá. Copia, mas faz diferença. É só eu que estou falando. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, não fui eu que falei, foram meus colegas aqui, mas segundo eles, uma cópia, né?
E assim, o ITS tem alguns estudos que talvez comprovem que é uma cópia, depois vocês buscam lá e vocês chegam à própria conclusão. Então, o Brasil ele não procurou o seu próprio caminho. O Brasil ele passou uma posição de espectador regulatório, assim. Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque o Brasil já foi pioneiro, cara. Marco Civil da Internet, 2014, uma legislação que demorou 7 anos para ser construída na internet, para a internet, com ampla participação pública, inclusive na Campus Party na época, sabia? E aí, ano passado, o Francesco, presidente do Instituto, veio atrás do ITS e falou assim, gente, lembra do Marco Civil que a gente fez lá atrás? Vamos fazer um fórum internacional do Marco Regulatório da IA? É por isso que a gente está aqui, né? Para trazer essa participação de volta. E aí o ITS se colocou nessa posição, que para algumas pessoas é uma posição incômoda, né? Porque a gente começa a cutucar o pessoal e falar, olha, talvez não seja a melhor ideia, né, colocar 20 advogados numa sala para decidir o futuro da inteligência artificial no Brasil. Adoro advogados, sou um deles, como a Jéssica faz questão de lembrar, de novo. Mas não nos deixem sozinhos numa sala decidindo o futuro da inteligência artificial no Brasil, não faz o menor sentido. Lembrando que são 18 encontros, são 18 Campus Party que a gente vai fazer, 3 anos de marco regulatório discutindo, né? E no final a gente vai ter aí um grande documento de toda essa discussão que a gente já vem fazendo desde a última Campus Party em São Paulo. Então, assim, vocês são peça-chave nessa história, né? A participação de vocês é fundamental para que a inteligência artificial que a gente vai ter é a inteligência artificial que a gente quer. Então, esse é que é o grande motivo nosso em relação ao marco, né? E além de peças fundamentais, somos privilegiados e privilegiadas por já estarmos aqui pensando sobre isso, refletindo e encontrando nossos próprios caminhos, porque individualmente a gente também tem algumas ferramentas para lidar com isso, né? E temos as nossas responsabilidades individuais, já estamos caminhando para o final, e eu quero só trazer uma provocação que eu trouxe em outros painéis, que surpreendeu o Gustavo Guanabara, eu vou trazer para vocês, vamos ver se vocês vão ser surpreendidos ou não, mas o Fórum Econômico Mundial vem dizendo que na era da IA, as competências mais valiosas, que eu perguntei ao professor, o que você acha que serão as competências do futuro? E ele pensou na programação, na linguagem, nos dados, e não. As competências mais valiosas vão ser pensamento crítico, criatividade, colaboração e empatia, que é exatamente aquilo que nenhuma máquina consegue reproduzir, pelo menos não por enquanto, né? Então, assim, como garantir que a IA, em vez de apagar essas competências, potencialize essas competências? Alguém quer trazer? Vamos lá, Sandeco. Minha primeira palestra da Campus Party 2019 tinha o título seguinte: Inteligência Artificial para Humanos, 3 pontinhos e Humanas. Que era para a área de humanas. E eu sempre digo, desde aquela palestra, que a área que provavelmente mais vai crescer em relação à tecnologia é exatamente a área da área de humanas, né? Eu acho que as pessoas da área de humanas vão ter mais espaço, né? Digamos assim, as pessoas terão mais espaço para exatamente isso, pensamento crítico, sermos seres humanos de verdade. Isso já vem dito há muito tempo, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, a Marta também fala muito isso também e tudo mais, né? De como a tecnologia é uma grande oportunidade que ela nos liberará dos trabalhos mecânicos que a gente tem, né, nos dias atuais. E eu sempre digo, a palavra robô original do tcheco quer dizer obrigado a trabalhar, é escravo, né? Então, eu sempre digo, pessoal, que a máquina, ela não vem roubar o trabalho de ninguém, ela vem simplesmente recuperar o que é dela, por direito já há muito tempo. Ou seja, tudo aquilo que é mecânico e repetitivo não foi feito para o ser humano fazer, certo? Isso foi feito para uma máquina fazer. Trabalho mecânico já está dizendo, máquina, mecânico. Então, se o trabalho é mecânico, ela não pertence ao homem, pertence à máquina. Você é um ser vivo dotado de 100 bilhões de neurônios naturais para pensar, ser criativo e cada vez mais, do que ficar ali num trabalho absurdamente mecânico, repetitivo, que tira talvez seus sonhos e as coisas que você gostaria de fazer na vida. Então, já é algo que eu venho falando há muito tempo. Desde 2019, na minha primeira palestra aqui da Campus Party, eu já venho falando sobre isso,
sobre como a tecnologia pode cada vez mais nos ajudar a nos tornar melhores seres humanos, entendeu? Domênico de Masi, que é um sociólogo, que também já palestrou bastante aqui na Campus Party, ele fala muito isso. O sociólogo falou sobre o ócio produtivo, a ideia que ele criou, né? É isso. Então, ele fala muito sobre a oportunidade que a gente tem de como a inteligência artificial, como a tecnologia pode nos liberar para sermos mais humanos. Então, eu acredito muito nisso. Né? Eu não vou nem tomar tanto tempo, mas assim, eu acho que a gente estava, de um tempo para cá, a gente tem pensado muito mais nisso como humanidade. A gente tem que começar a se tornar mais humano. A gente está perdendo um pouco da empatia. A gente, com essas polarizações que estão acontecendo, a gente está criando ódio até com familiar. Não, eu odeio meu avô, odeio meu tio. Por que você odeia seu tio? Só porque ele tem algumas opiniões diferentes da sua? Somos seres humanos iguaizinhos, a gente vai se lascar igualzinho. A gente tá um num time, tá outro no outro, e os dois vão se lascar igualzinho. Então, assim, a gente tem que se tornar um pouquinho mais humanos. Eu acho que essa palavra que a gente tem que deixar para o final aqui, a última coisa que eu tenho para falar. Uma última mensagem também, eu acho que tem uma questão aqui que é muito importante, que é essa substituição do ser humano pela inteligência artificial, às vezes é uma escolha e as pessoas não se dão conta disso. Uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim, que há essa ansiedade social hoje, né? Serei substituído por uma máquina ou não? Qual é o campo mais resiliente às transformações da inteligência artificial? Qual que é a graduação que eu vou escolher se eu não quero ser substituído por uma IA no futuro? Aí essa aluna chegou para mim e falou assim, professor, seremos substituídos por inteligência artificial? Aí eu olhei para ela e mudei a perspectiva dela. Falei assim, o último trabalho que eu passei para você, que a gente fez em sala, né, que era para você me entregar depois, na semana seguinte, em texto. Você fez usando inteligência artificial? Ela ficou sem graça. Eu falei, pode falar, não vou tirar nota nem nada. Fala com sinceridade. Usei. Posso ver teu prompt? Pode. Ela abriu o computador, ela colocou lá, meu professor passou esse exercício, resolva para mim. Eu olhei para ela e falei assim, você se substituiu. Você pediu para ser substituído. Você pediu para ser substituído. Você acabou de assumir para a máquina que ela pode fazer o que você poderia fazer. Essa postura tem que mudar, né? Então é uma escolha tua, muitas vezes. Agora, quero dizer uma coisa, porque às vezes a gente vai para essa resposta pronta por um lugar de insegurança, porque a gente entende que a inteligência artificial vai fazer melhor que nós, né? Mas ainda que ela faça melhor, ela não vai fazer o que nós fazemos. E o que nós fazemos, só nós podemos fazer, mesmo com todas as imperfeições. Então eu quero deixar uma mensagem para todo mundo, que vocês comecem a enxergar o valor de cada um e cada uma de vocês. Porque é isso quando a gente fala em autenticidade, né? A gente vive nessa briga entre ser quem a gente é e ter que se transformar em alguém que as plataformas pedem, que o engajamento pede, fazer os vídeos do jeito que o manual está mandando e não do jeito que a gente sente que deveria fazer. Porque a gente acha que talvez o nosso jeito seja errado. Faça do seu jeito errado, mas faça do seu jeito. Não deixe que a inteligência artificial te substitua, porque ela estará sendo pasteurizada, né, trazendo um padrão, e você está deixando de contribuir com o mundo, com algo que só você pode contribuir, só você enxerga o mundo, sente o mundo dessa sua maneira. Então compartilhe com o mundo essa sua maneira, porque é isso que nos enriquece. Se a gente tiver uma inteligência artificial que vai virar provavelmente uma coisa só, né, uma visão só, a gente está largando aí também a nossa humanidade que está dentro de nós, com nossas imperfeições. Outro dia eu fui escrever um texto, e eu que sou jornalista, sou muito preciosista e gosto de escrever perfeitinho. Teve um erro que eu vi, eu falei, olha, dessa vez eu vou deixar, porque senão vão achar que foi a IA que escreveu. Então hoje eu não quero mais ser perfeita, hoje eu estou querendo ser imperfeita para poder ser gente, para poder ser humana, e assim a gente se conectar. Porque a gente fica achando que não podemos errar, vivemos numa era de cancelamento, em que qualquer deslize parece que nossa vida acaba, e a gente tem medo de errar. Então, vamos pegar uma inteligência que ela vai saber melhor e eu não vou errar. Não, gente, para aprender a gente tem que errar. A gente é o nosso processo, e para evoluir a gente precisa errar. A humanidade precisa que a gente erre também para saber quais os caminhos a gente não deve caminhar. Então deixa essa mensagem. Porque errando que a gente vai acertar, né? Por meio do erro. E a IA também precisa errar para aprender. Tecnicamente ela erra muito para poder aprender.
Exato. A inteligência Ela artificial. pode porque a gente não pode. Então, que a gente se dê o direito de errar. Bom, acho que o tempo acabou. Eu queria só uma fala final, então, sua, porque todo mundo falou. Uma fala final para nossos estudantes, nossos... Bom, não todo mundo é estudante, nossos jovens. Todo mundo é jovem, né? Jovens todos são, por favor. Deixar a mensagem que a gente tem que ter a nossa essência. A gente pode se inspirar em outras coisas. Hoje o mundo está, todo momento, ali, influenciando as pessoas, mas de que modo que essa influência vai ser positiva para você? Pode se inspirar nas coisas? Pode, muito bom. Mas se inspire, mas não perca a sua essência. E eu gosto de fechar sempre quando eu faço uma fala com uma frase. Às vezes eu fico nervosa, eu não lembro da minha frase. Mas que é uma frase que sempre me inspirou e me trouxe até onde eu estou hoje, que é: daqui 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Então, coloque a sua prática, aquilo que você aprendeu, não seja influenciado por que você vê, porque tudo na internet é lindo, maravilhoso, mas e na sua vida real? Então, haja de acordo com a sua essência. Eu quero só fazer um fechamento, né, já que esse é um painel, né, que faz parte do Fórum Internacional do Marco Regulatório, né, resgatando um pouco os painéis anteriores do Piauí, de Aracaju. A gente entendeu que os riscos, as possibilidades da IA na educação, a gente falou muito sobre isso lá atrás. Acho que hoje a gente avança para um outro terreno que é mais sensível, que é a adolescência digital, os marcos éticos, enfim, que vão definir o nosso futuro. Mas acho que a mensagem final que fica para a gente é que a tecnologia sozinha, ela não resolve nada, né? O que vai fazer a diferença é o conjunto, professores preparados e valorizados, famílias conscientes, políticas públicas corajosas, plataformas responsáveis, se é que isso pode existir, e jovens protagonistas, capazes de usar a IA sem perder o senso crítico, a empatia, o desejo de aprender e, o que eu disse, a autenticidade. A adolescência digital talvez seja assim, o maior teste ético da nossa geração e que a gente consiga construir juntas, escola, família, governo, empresas e, sobretudo, os próprios jovens, né? Um ecossistema onde a IA seja ferramenta de oportunidade, de desenvolvimento e justiça e não mais um motor de desigualdade, vício e desinformação. Então, que esse painel ajude cada um aqui a pensar que tipo de futuro digital nós queremos entregar para nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada pela presença de todos e todas vocês, pelos nossos participantes. E até uma próxima, que seja em breve, viu, minha gente? E se puderem fazer uma foto, todo mundo de pé, para a gente registrar esse momento lindo. Vou aproveitar e fazer um jabá. Agora vai ter a palestra da Giz, continuem aí. E eu quero todo mundo aqui 16 horas para a gente fazer uma festa no final. Vai ter uma palestra minha, onde eu vou mostrar como usar IA para a gente estudar e ser pessoas melhores também. Então, conto com a presença de todos vocês. Cadê? Temos fotógrafo oficial ou vamos na selfie? Vamos na selfie, então, aqui. Cadê todo mundo aparecendo? Cadê meus palestrantes? Espera aí, deixa eu tirar a mão da frente. Cadê todo mundo? Tá todo mundo aqui? Temos os 4. 1, 2, 3 e... Uhul! Uou, 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 uou! Massa, minha gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Galera, a gente não vai ter tempo para fotos, porque vai unir uma coisa com a outra, tá? Meu meet and greet, tem o meet and greet da Giz, 2 horas, e o meu às 17, beleza?